70 menos 80 dividido para 2. Então, você sabe quanto é o valor aqui dessa expressão numérica? Então, é 0, é 1, 5 fatorial ou 5 primorial. E aí, peço você que dê a pausa, tenta resolver essa expressão e coloque nos comentários. Quero ver se você vai acertar aí essa questão de expressão numérica, tá? Então, vamos aqui à resolução. Então, para fazer qualquer expressão numérica, a primeira coisa que nós devemos aprender, pessoal, é a ordem, a hierarquia de resolução das operações. Então, para isso, nós temos que relembrar um termo importante aí, que vocês já devem lembrar, chamado aqui, olha só, pendas, tá? Pendas. Mas o que é isso, professor? Então, aqui pendas, na verdade, pessoal, é a hierarquia, é a ordem de resolução de qualquer expressão numérica, tá? Que vem de cima aqui para baixo, ok? Então, eu vou falar para vocês o que significa cada letra dessa de pendas. Então, aqui primeiro diz, se tiver, você vai resolver primeiro os parênteses, ok? E aqui o significa que se tiver, você vai resolver o que? Os expoentes, tá? E aqui em M significa multiplicação, D significa divisão e o A adição, sendo que o S é igual a subtração. Então, se tiver aqui multiplicação e divisão, é o que aparecer primeiro aqui. Se tiver só isso na expressão, certo? Aqui também, ó, se tiver só adição e subtração, então o que aparecer primeiro? Se aparecer a subtração, você já vem resolvendo ela. Aparecer a adição igualmente, ok? Então vamos lá. Então, sabendo disso, então podemos aqui tentar aqui resolver essa expressão numérica. Então aqui pela ordem, nós vamos resolver o que? A subtração ou a divisão primeiro. Então aqui no nosso pena diz que nós temos que resolver o que? A divisão primeiro. Então o que nós faremos aqui? Ó? Colocamos assim, 70 menos, repetimos e vem 80 dividido para 2 é igual a 40, né? Que é igual. Então, como só tem agora subtração, então podemos resolver que fica assim, 70 menos 40 é igual a 30, não é isso? Mas aí você olha para cá, caça o 30 e não acha. Aí você fala, e aí, professor, e agora? Como vou resolver aí essa expressão, saber qual o resultado correto dessa expressão numérica? Primeiro, a gente já sabe que 0 não é, né? Que é 30, 1 também não é. Então, será que é o 5 fatorial? Como se resolver um fatorial? Você sabe como resolver um fatorial? É o seguinte, se eu tenho, por exemplo, aqui 3 fatorial, eu resolvo assim, ó, 3 vezes os seus antecessores até o 1, multiplicando os seus antecessores até o 1, tá? Então, aqui vem 3 vezes 2, 6, vezes 1, igual a 6, ok? Então, 3 fatorial é o mesmo que 6. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui, pessoal, um 4 fatorial, então faço a mesma coisa, ó, o 4 vezes os seus antecessores até 1, fica assim, ó, 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1 dá 24, ok? Então agora, sabendo de como resolver um fatorial, então agora nós vamos resolver aqui, ver quanto dá esse 5 fatorial e ver se é igual a 30, né? Então vamos lá. Então 5 fatorial seria 5 vezes os seus antecessores, né? Aqui, olha, até o 1, tá? Então 5 vezes 4 aqui dá 20, né? 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2 dá 120. Então, claramente é diferente de 30. Então não é isso também. Mas aí, vamos verificar. Claro que só sobrou 5 primorial, mas vamos verificar aqui por que será que esse 5 primorial é realmente 30? Então eu vou ensinar vocês como fazer um primorial. Se eu tenho aqui, por exemplo, aqui ó, 3 primorial, eu coloco o mesmo jeito aqui, ó, os antecessores até 1. Só que eu corto os números que não são primos, tá? Só multiplico os primos. 3 vezes 2, 6, tá? Então, os primeiros números primos, que é importante a gente saber, pessoal, números primos são aqueles que só são divisíveis por ele mesmo e pelo 1, certo?
Então aqui o 2, o único número primo par, né? 3, 5, 7 e assim vai, tá? Então, agora calculando aqui 5 primorial, nós vamos fazer como para calcular, pessoal? Aqui, ó, 5 primorial vai ser multiplicando aqui, ó, os antecessores, é a forma, tá? E agora, o que nós vamos fazer, pessoal? Agora a gente corta aqui o que não é primo, ó. Vê aqui na tabelinha, 4 não tá ali, então não é primo. É 1 também não, então não é primo. Então esses outros são 5, 3 e 2. Então vai ficar assim, ó. 5 vezes 3 dá 15, né? Então 15 vezes 2 dá 30, tá? Então, 5 primorial é o mesmo que 30. Então logo quem marcou aqui a letra D acertou aí essa questão. Se você gostou, compartilhe com seus amigos aí bastante, aí salva para assistir depois, tá? E vamos aqui para a nossa próxima questão aqui de matemática básica. Aqui, olha só essa questão, 5 fatorial dividido por 5 duplo fatorial é igual a 3, 9, 10, 2 mais 3 fatorial. E aí, pessoal, você sabe qual é a resposta? Dê a pausa, tenta resolver. Se você já souber o que é um fatorial e um duplo fatorial, coloca nos comentários. Quero ver quem vai acertar aí essa questão aqui, tá? Então vamos lá. Para resolver essa questão, a primeira coisa que nós devemos saber é saber o que é fatorial, como calcular, né? Então, primeiro, um fatorial, se eu tenho aqui, ó, 3 fatorial, eu calculo assim, ó, multiplicando 3, tá, pelos seus antecessores até o 1. E aqui vai dar, ó, 3 vezes 2, 6. Vezes 1 dá 6, tá? E se eu tenho aqui 4 fatorial, então faço a mesma coisa. Multiplico aqui o 4 pelos seus antecessores, tá? Até o 1. Então fica assim, 4 vezes 3 e 12, né? Vezes 2 vezes 1. 2 vezes 2 dá 24. Vezes 1 igual a 24, ok? Então, sabendo como calcular um fatorial, então agora nós podemos calcular aqui o nosso 5 fatorial, tá? Que a gente multiplica ele, ó, pelos seus antecessores, tá? Até o 1. Então fica assim, olha só. 5 vezes 4, 20. Vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então 20 vezes 3, 60, não é isso? Vezes 2, vezes 1. Então 60 vezes 2, aqui, ó, dá 120 vezes 1, que é igual a 120, tá? Então tá aqui. Então 5 fatorial é o mesmo que 120. Depois nós vamos substituir lá. Você pergunta, e aí, professor? E agora, como saber o 5 duplo fatorial, né? Que é esse de baixo? Bem, quando vamos calcular um duplo fatorial, a gente faz assim, ó, pessoal. Se eu tenho aqui o 3 duplo fatorial, eu repito aqui todos, né? Até o 1, multiplicando e salto 1, tá? Então fica 3 vezes 1, 3. Então 3 duplo fatorial é igual a 3. Se eu tenho 4 aqui, ó, duplo fatorial, eu faço a mesma forma que é para calcular o fatorial. Como faço assim, ó, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo? Só que aqui eu pulo 1 aqui, ó. Fica 4 vezes 2, tá? 8, ok? Certo. Depois dessa informação, então agora vamos calcular o que? O 5 duplo fatorial. Vai ser assim, olha só. 5 duplo fatorial, repetimos o 5 multiplicando pelos seus antecessores. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E aqui a gente corta 1, ó, saltando 1. Então fica 5 vezes 3 dá 15, tá? Vezes 1, que é igual a 15, ok? Então logo, para fazermos essa conta, nós vamos fazer como, pessoal? Vamos fazer aqui, ó. 5 fatorial aqui é 120, então fica 120 dividido para 5 duplo fatorial, que é 15, tá? Então vamos fazer uma continha rápida aí. Então aqui vai dar o que, pessoal? 15 vezes 8, será? Vamos ver? 15 vezes 8 dá quanto? Fazer rápido.
8 vezes 5 dá 40, vai 4. Então 8 vezes 1, 8, e 4 dá 12. Então é isso. Então 120 dividido para 15, aqui é o mesmo que 8. É o mesmo que 8, né, pessoal? Ou seja, se eu dividir aqui, ó, por 15, aqui por 15, simplificar, eu teria aqui, ó, 120 por 15 dá 8, certo? 15 por 15 dá aqui 1. Então 8 dividido para 1 é 8, ok? Mas aí vem a famosa pergunta: aí, professor, cadê o 8 aqui? Então eis a questão: 3 não é, o A não é, 9 não é, 10 também não é. Poxa, professor, será 2 mais 3 fatorial? Então, como eu já ensinei aqui, ó, calcular o 3 fatorial, 3 fatorial deu o quê? Deu 6. Então aqui fala aqui, ó, então nesse caso seria o que? 2 mais, aqui ó, 6, né? Então 2 mais 6 é o mesmo que 8, tá? Então logo, 8 é o mesmo que 2 mais 3 fatorial, ok? Então quem marcou a letra D aqui, acertou aqui essa questão de matemática básica envolvendo fatorial e duplo fatorial. Então, se você gostou, compartilhe bastante aqui com seus amigos e salve para assistir depois, e até o próximo.